pegamos agora a cronologia, né, de como aconteceu e para quem tá em casa nos assistindo. Esfera Futebol Clube. O que é? O que é o Esfera? Pra quem tá em casa, nunca ouviu falar. Cara, o Esfera, eu descrevo de dois jeitos, assim, legalmente, né, a gente é um clube de futebol, 100% focado na base, em formação. Por quê? Porque, na nossa opinião, é onde tem o melhor retorno ao capital. A gente é um clube que visa lucro, então a gente é um clube formador de talento de alta performance, que é um modelo de negócio que tem que remunerar o nosso acionista e que visa lucro. Quando a gente olha a cadeia do futebol, na nossa opinião, eu brinco sempre e vou falar aqui várias vezes do iceberg, da figura do iceberg. Uhum. Essa figura eu gosto dela porque quando a gente fala do futebol, em geral a gente fala sobre o que a gente vê, né? A SAF, a Liga, o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, o time profissional, a Copa do Brasil e tal. E a gente fala pouco, e por isso que eu tô felizão de estar aqui, é um baita orgulho, porque a gente fala pouco do que está submerso. Sim. Uhum. E que sustenta o que a gente vê, que é a formação, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista de retorno ao investimento, na nossa opinião, e acho que se você olhar as contas dos clubes, isso está refletido, formar atleta de alto nível é um baita de um bom negócio. Quando me perguntam, mas você acha bom negócio? Eu falo, se você perguntar para qualquer clube se é um bom negócio. A questão é que eles têm em cima, a parte visível do iceberg, é um negócio que draga esse dinheiro, esse capital. Porque o clube não tem a vocação de ser um ente econômico de dar lucro, né? Em geral, ele deveria ser um ente bem gerido para ser sustentável. Mas eu acho que se a gente falar para um torcedor do Cruzeiro que o Cruzeiro deu um monte de lucro, mas não ganhou nenhum campeonato, eu nem acho que isso é uma boa gestão, de verdade. O Cruzeiro não é feito para dar lucro. Ele é feito para ganhar campeonatos de um jeito sustentável. O Esfera é feito para dar lucro. Então, essa parte de cima nunca nos interessou, porque a gente não tá no futebol pelo nosso ego de ser campeão de alguma coisa. A gente quis estar no futebol porque a gente viu uma forma que alinha um baita de um propósito, que é formar melhor os atletas, formar de uma forma integral, que acho que a gente vai falar bastante disso aqui ainda, e num bom negócio. Então, o Esfera é uma empresa, eu digo assim, o Esfera é uma empresa e tem CEO, diretor de futebol, diretora de gente e cultura, faz workshop de marketing, de planejamento, de finanças, quer dizer, é uma empresa, tem acionista, que faz futebol de base porque isso é um bom negócio. E que o nosso modelo de negócio, por ser de muito longo prazo e a nossa receita depender da carreira longeva do atleta, isso se alinha muito com a forma que a gente vê formação, que é a maneira que a gente vê formação, que é colocar no atleta o entendimento de que ele é mais do que só um jogador de bola. Né? Isso faz com que ele tenha uma carreira, na nossa opinião, essa é a nossa tese, ele vai ter uma carreira mais longeva, mais receita para o Esfera. Então, quando me perguntam também, mas o Esfera é uma ONG, o Esfera é alta performance, eu falo, é alta performance, mas quando vocês decidem, né, putz, você quer lucro ou quer fazer o bem? Eu falo, o Esfera, a gente tem a sorte de ter criado um negócio que isso é super alinhado, porque a nossa receita vem da carreira longeva. Quanto melhor o atleta for formado, mais longeva e bem-sucedida vai ser a carreira dele. Então, resumindo, o Esfera é um clube de futebol focado na formação. Mas a gente eu sempre digo isso, talvez o que a gente é diferente, e é o primeiro talvez, a gente se propôs a ser um clube grande de base. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Porque se você olhar quem são os clubes grandes de base no Brasil e no mundo, são os clubes grandes do profissional. E a gente acha que não tem motivo nenhum para isso. Então a gente quer ser o primeiro clube grande de base, que eu brinco que é white label, que não tem uma camisa, uma vitrine no profissional, mas que aqui, embaixo d'água, na minha figura do iceberg, é tão ou melhor que qualquer um dos clubes tradicionais de primeira divisão. É com eles que a gente quer competir aqui, não pelos títulos, mas por formar a melhor. Por atrair o atleta. Por atrair o atleta, o profissional. E dando um passo para trás, acho que tem um lado legal de colocar em números, né, o modelo de negócio do Esfera, né, lembrando que, para quem está assistindo a gente, né, o clube de futebol receita ali naquelas 6 linhas, né, a gente classifica 3 B2B, 3 B2C. No B2B,
direito de transmissão, patrocínio, venda de atletas. No B2C, bilheteria, sócio-torcedor, venda de camisa. E o Esfera acaba não acessando algumas dessas linhas de receita por focar o modelo de negócio dele na venda de jogador. E quando a gente fala da relevância da venda de jogador, né, hoje no Brasil, em média, isso está no relatório Convocados lá, né, em média 20% do faturamento dos clubes de Série A e B vem de transferência de atletas. Né? Então é isso que o Aranha está falando aqui do nível de relevância, de quanto dinheiro se faz vendendo jogador. E aí, até trouxe a colinha aqui para não errar, né, mas os estudos que a gente fez até junto com o pessoal do Esfera para a defesa da tese de investimento deles, né, a gente consolidou ali algumas informações, e nos últimos 12 anos, a gente pegar vendas de atletas brasileiros para o exterior, isso representou um total de 8 bilhões de euros nos últimos 12 anos. Então, uma média aí de 800, 700 milhões de euros por janela, por ano, né? Tem 2 janelas. Uhum. Então, por ano, você tem aí 700, 800 milhões de euros em atletas que são vendidos para fora. Dentro desses atletas aí, 42% são atletas entre 16 e 23 anos, que é exatamente a faixa etária foco aí uma das faixas etárias foco do Esfera. E o Brasil hoje representa no mundo, esse dado é bizarro, mas o Brasil representa no mundo 15% do trânsito de jogadores transferidos. Então, a cada 100 jogadores transferidos no mundo inteiro, 15 são brasileiros. Meu Deus. Então, esse é o tamanho da relevância do que está embaixo do iceberg, onde o Esfera entra aí como um player que vai buscar fazer as coisas de uma forma diferente, mas para participar dessa construção de valor impactando a vida das pessoas. Né? E só um dado que acho que você não falou, mas se eu não estou errado, é 20% da receita e tá nesse ambiente gigantesco de potencial de receita, e é por isso que é 20% da receita dos clubes. Mas os clubes em geral, se eu não estou errado, investem cerca de 5% do orçamento. Acho que é alguma coisa assim, em média, né? isso. Então, olha o tamanho, olha como o ROI é bom, como o retorno sobre investimento é bom. Os clubes investem 5% do seu orçamento num negócio que gera 20% da receita. Então, quando eu olho para isso, eu falo, me dá só isso. Me dá só isso. Agora, claro que a gente paga um pedágio, não só das receitas B2C, que a maioria delas a gente não vai ter, mas por não ter a grande vitrine. Porque o que faz um atleta de um clube tradicional de Série A, quando está no sub-17, valer igual ao Esfera, 500 mil euros, se for muito bom, e quando ele joga 4, 5, 6, 10, 15 jogos no profissional, ele vale 12. Eu não vou falar do Estevão, mas vale 10 milhões de euros. Tem vários. Vários exemplos, sim. Como é que destrava esse valor? Vai de 500 mil euros para 10 milhões de euros. Tendo uma vitrine profissional relevante. A gente abre mão disso. Então, a gente sabe que também, a gente já falou várias vezes disso do nosso modelo de negócio, a gente nunca pôs um atleta do Esfera indo pro Chelsea ou pro Barcelona ou pro Liverpool direto por 10 milhões de euros. Isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas a gente sabe... Então, como a gente não tem essa... A gente é white label e precisa de uma boa vitrine que destrave esse valor, esse é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? São os clubes grandes de ligas pequenas ou os clubes pequenos de ligas grandes, que tem uma dor, que eu não consigo acessar o talento brasileiro num preço razoável. Porque os clubes brasileiros, os clubes em geral, mas os brasileiros, como eles são exportadores, eles querem maximizar a primeira transferência. Sim. Então ele prefere esperar, põe um atleta no seu profissional e vai por 2, 3, 4, 5, 6, 8 milhões de euros. A gente quer fazer parceria com clubes que falam assim, não, você pode vir e talvez você vai... O meu atleta eu vou te transferir por 500 mil euros. E ele é tão bom quanto aquele. Ele só tem menos experiência, portanto tem mais risco. Você vai pagar menos, acho que é adequado a esse risco, mas a gente vai ser parceiro nele. Eu não quero ganhar dinheiro de você com esse atleta, eu quero ganhar dinheiro com você. Então eu tenho um percentual alto desse atleta na próxima venda. Então aí que alinha tudo no nosso estilo de formação. Porque eu preciso que ele vá para República Tcheca, para Portugal, para Suíça e resista, se adapte, entenda onde ele está, vá bem para ter a próxima transferência. E acho que o Aranha tocou em várias coisas muito legais. Sim. Você vê quando a gente fala de fazer futebol diferente, isso é pensar futebol diferente, né? Você enxergar que tem um espaço aqui para eu pensar no meu cliente, né? E poucos clubes pensam assim, a gente já falou muito disso, né? Olhar para o comprador, no fim do dia, ele é seu cliente. Se o cara representa 20% da sua receita na média, você tem que sentar com ele, você tem que explicar para ele o trabalho que você está fazendo, como é que você forma esse jogador, qual é o dia a dia dele, entender o que ele está procurando do ponto de vista de ativo, né? De atleta para compor o elenco dele. E aí, de novo, né, sendo o chato que coloca as coisas em número aqui, né? Mas para explicar o modelo de negócio vale a pena.
Quando o Aranha fala das transferências, né? Normalmente um atleta, ele faz 3 transferências grandes na carreira dele, né? Então ele tem a primeira transferência, que na média vai ali dos 16 aos 23 anos, com pico, a gente tem o controle do volume financeiro, o pico é sempre aos 21 anos, média, né? Depois você tem a segunda transferência dos 23 aos 26, média 25, com o pico ali. E aí depois você tem a cauda longa de eventualmente ter uma terceira transferência que acontece entre 29 e 30 anos. E aí já normalmente é uma transferência de valor menor, né? Tem outliers, como o caso do Casimiro, para a venda de 60 milhões de euros, mas para um cara de 30, 31 anos. Então por isso que quando o Aranha fala eu tenho que pensar no lifetime value do jogador, né? Porque meu modelo de negócio é vender jogador. Então se eu formar o cara bem... Transferir atletas, perdão, né? Eu tenho que pensar na durabilidade desse atleta, na longevidade dele enquanto ser humano, na resiliência, no comportamento, para que ele consiga ter a primeira, a segunda, a terceira, eventualmente até outras transferências. Né? Isso aí, por isso que eu falo que é muito alinhado e no final é aqui que amarra a questão da formação, porque eu não acho que necessariamente o processo de formação não olha para isso no Brasil porque as pessoas são do mal e o Esfera é do bem. Não é isso. Mas é que eu acho que todo mundo segue o seu objetivo no final do dia, qual é? E os clubes tradicionais, eles têm o objetivo de ganhar, né? E querem fazer, em termos econômicos, eles querem fazer a primeira transferência. Eles até ficam com percentual, mas é o outro presidente já. Então, assim, ele quer maximizar a primeira transferência. Então, para ele, importa pouco se o atleta, depois que vai bem ou vai mal. Até às vezes, se for mal, é melhor porque volta. Né? O cara bate lá e volta pro seu time, aí traz de novo e resolve teu problema, às vezes, esportivo aqui, né? Por isso, é fundamental que o atleta vá e performe bem e faça essa segunda transferência, né? Então, esses nossos clientes são muito importantes. E aqui a gente já olha diferente. A gente vai e faz networking, vai viajar. Daqui 2 semanas eu estou de novo com o CEO e com o Fábio em roadshow na Europa para falar do Esfera, para falar com os nossos clientes e mostrar o processo. E não é vender jogador. Eu vou falar do processo de formação do Esfera. Para que ele tenha curiosidade e receba, por exemplo, os nossos meninos de 15, 16, um mês em trial. Eu tenho todo o interesse em mandar o meu 3 ou 4 atletas do Sub-15 para um time na Bélgica ficar um mês lá. Porque ele vai olhar o atleta, o meu atleta vai viver essa experiência. Os times tradicionais não têm esse interesse, porque ele quer esconder esse atleta até o profissional. Eu não, eu quero mais é que esse atleta vá se adaptando e entendendo o frio, o calor, a língua, o quão é importante. Aí ele volta e conta, fala, cara, se a gente não falar inglês, a gente tá morto. Eu cheguei lá, não entendi. Então, de novo, é só uma questão de onde alinha o seu objetivo final. E o nosso objetivo final depende de as pessoas, os atletas que a gente está fazendo serem pessoas melhores.